Eu era bailarina. Fui um funcionário de aeronáutica, entendeu? Eu comecei a fazer teatro, eu já tinha 30 anos. E eu dava aula em escola primária. Eu fui analista de sistema. Fazia escola de teatro, fazia Unirio. Foi uma experiência absolutamente liberadora. Vendia livrinhos. Eu vim ao Rio buscar o grupo. Se livra das máscaras. Ele revolucionou a minha vida, minha existência. Com a casa na mão, um botequim na mão. Eu era professor do município de biologia. Não ser sério, mas se levar a sério, né? Uma coisa que mobiliza, uma coisa que dá vontade de falar, uma coisa que é realidade. Um teatro que valoriza mais o ser humano, não o ator, o papel. Que transforma a gente e possibilita a gente de transformar os outros. Eu prefiro um ator com diarreia do que com prisão de ventre. Na rua, ele fortaleceu a minha autoestima. Eu falei, eu quero fazer teatro. Aí o Amir falou, então vem, é isso mesmo. Ele é louco, é um velho que puxa a perninha, ele é meio doido, transcendental. Toma, a liberdade está aqui. Você pode ter ela. Vamos lá, vamos blindar, vamos cantar, vamos trazer isso à tona. Eu era um garoto do interior, recém-chegado. Tá na rua, meu amor. Abra as cortinas pro teatro e o carnaval. Vem curtir esta folia no embalo do Cabral. Nós queremos falar de um teatro aberto, do teatro de rua de todos os tempos. É isso que eu quero, é esse o teatro que eu quero fazer. Teatro mais pra fora. Fazendo teatro para discutir a realidade. Mas era isso que eu queria, era uma visão do teatro como uma possibilidade de contato, de comunicação e de transformação social. Nasceu no interior de Minas Gerais, foi para São Paulo em busca dos seus ideais. A grande modificação é quando eu saio do eixo Rio-São Paulo, vou para a Amazônia. E viajou para o Belém do Pará, se admirou com a cultura de lá, a natureza, o índio e a fé da procissão do Círio de Nazaré. Enquanto o avião fazia manobra para descer, já começou a mudar tudo dentro de mim. Só de olhar a paisagem de cima, eu não via São Paulo, eu via a Amazônia. Via Belém do Pará de 40 anos atrás. O índio e a fé da procissão do Círio de Nazaré. Na verdade, acho que foi minha salvação. Não tinha que provar nada a ninguém, não precisava concorrer ao prêmio Saci, não tinha que ser elogiado pelo Estadão, não tinha o fantasma dos Excelsior da oficina nos meus calcanhares. Uma artista nascida de Amira das. Eu encontrei uma possível liberdade e fui trabalhar numa escola de teatro. A gente nasceu junto? Nasceu junto. Um pariu o outro, talvez. Abertura de um universo humanista muito mais interessante, que tinha diversidade cultural brasileira, a questão religiosa era patente, a questão cultural, tudo ali vivo diante de mim. Entendi o subdesenvolvimento, que para mim era uma coisa muito mais rica do que o desenvolvimento de São Paulo. Quando voltei para o Rio de Janeiro, imediatamente fui absorvido pelo mercado de trabalho. Eu só não fiz o caminho absolutamente clássico das pessoas de teatro de São Paulo, meus contemporâneos da época, porque eu fui reprovado no exame da Escola de Arte Dramática. Senão eu teria ficado lá, aprendido a impostar a voz, aprendido algumas aulas de esgrima, aprendido como fazer um verso, a chorar, a rir. Teria aprendido tudo que o ator aprende, entende? E estaria no mercado. 2 picapes, tragédias, 300 discos, comédias, uma guitarra, vaudeville, uma linguagem, 100 e tantas cenas, dança, comportamento, plateias, super moderno. Era essa possibilidade da construção da peça ser uma coisa orgânica. A peça do Amir conduzia para esse espetáculo. O público entrava pela frente do teatro, passava pela plateia, que estava toda escurecida, só com luz de serviço,
e entrava por uma entrada lateral para dar no palco, e lá tinha aquela festa de cor. Todos os camarins eram em volta da parede do teatro, assim, dentro da caixa. Tinha sempre momentos em que não tinha uma cena, que todo mundo participava, dançava e tal, e a coisa ia evoluindo. Grandes momentos de improvisação geral em cima da música. 42 espetáculos. Cada dia era um espetáculo diferente. Terminava uma cena que nós dois estávamos fazendo aqui. Aí um outro começava uma cena que não era nem dessa peça, que não era nada disso, totalmente desconexa, começava uma outra cena lá. Um acontecimento na época. Um monte de escada, cadeiras e tal, a gente ia fazendo o cenário enquanto a peça acontecia, e a luz também. Uma dinâmica muito interessante, porque os espetáculos às vezes demoravam 1h30, às vezes demorava 3. E a gente só sabia que o espetáculo tinha terminado quando a cortina se abria. E abrir essa cortina era um critério de qualquer um. Eu podia abrir essa cortina como qualquer ator, podia se dar por satisfeito e abrir a cortina. E quando abriu, mesmo que abrisse numa hora errada, a convenção era aceita para todo mundo que o espetáculo tinha terminado. Ele começou a falar de bolha, não furou a bolha, não furou a bolha e tal e tal. Eu estava fazendo a síndica, personagem super repressor do Luiz Carlos Góes. E cortei um clima super bacana, porque a síndica ela cortava, né? Claro, né? O personagem repressor. Então criou, tava aquela bolha linda e eu furei a bolha, né? Dizendo, reprimindo aquela população toda, botando para trabalhar e não sei o que e tal. E o pessoal revoltado, né? Atores e plateia, me levantaram e me jogaram fora na Praça Tiradentes. A síndica foi especialmente proibida. Era um trabalho de muita liberdade. Então essa liberdade incomodava muito aos críticos e incomodava as pessoas que também esperavam uma coisa política do Amir nesse momento. Né? Passou a ter, portanto, na época da censura, nesse espetáculo passou a ter 5, 6 censores por dia, dentro do espetáculo. Não deixando a gente criar, porque era uma coisa, tipo, cada dia ele tentava acompanhar no texto, no roteiro que a gente mandou para lá, mas não existia roteiro, existia um roteiro, entre aspas. Tinha geralmente 3, 4 censores sentados com medo de perguntar, que disco é que você vai pôr? Eu dizia, eu vou botar tal disco, eu punha. E os próprios censores gostavam do espetáculo. Toda semana você tinha que ter um certificado da censura para poder funcionar, eles te davam semanalmente. Não nos deram naquela semana. Falaram, não, vocês não estão proibidos. Ah, mas então me dá liberação. Não, também não posso lhe dar liberação. Mas então eu estou proibido. Não, você não está proibido. Só que a liberação ainda não saiu e ficou assim. A censura tirou a gente de cartaz. E aí foi um dos primeiros momentos da hipocrisia da classe artística. Não teve nenhum protesto, não teve nada. Nós pedimos a ajuda do sindicato e da classe e tal, e eles nos disseram assim, seguinte resposta, olha só, é verdade, é muito ruim vocês terem sido proibidos, mas nós já estamos numa luta maior, que é por Calabar, que é uma luta mais contundente, mais nacional. Então nós vamos lutar por Calabar, vocês infelizmente são pequenininhos, não adianta não, vocês vai foda-se vocês. E foi uma porrada muito violenta, é como se esse sonho, essa coisa que ele estava descobrindo, é como se o sistema dissesse não vale a pena, os seus colegas dissessem isso aí não vale a pena. Adeus. 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 Adeus, meu povo. Adeus. Essas reformas um dia virão. Um dia virão. Daqui a 20, 30, 40 anos, elas virão. Eu vou morrer. Eu vou morrer do coração. Houve um hiato aí nesse período de 74, foi onde o amigo começou a pensar o que houve, o que era esse rompimento dele com o teatro profissional. Parecia um pouco que ele também se autopunia, porque ir trabalhar naquela situação lá do DCE de Niterói era quase como um exílio dentro do Brasil. Todo dia eu pegava a barca, eu tentando invadir um prédio que não tinha luz nem água e estaiava com luz de vela. Tinha uma sensação, e as pessoas que estavam ali também tinham, que se
se estava de alguma forma numa caverna. Assim, era uma salinha um pouco maior do que essa daqui, dentro de um lugar imundo, um lugar abandonado. Aula com a Mir na Martins Pena. Para mim, imediatamente foi assim, amor à primeira vista. Foi assim, bateu, né? Bateu, juntou tudo, porque era as minhas inquietações, inquietudes sociais com a expressão, o jogo, a comunicação, o teatro, era tudo junto, né? Quando o curso acabou, eu me lembro que quando estava acabando, me aproximei do amigo e falei, mas como é que eu continuo isso? Como é que eu faço para continuar isso, né? Então aí ele me contou que tinha um grupo que se reunia em Niterói, que estava investigando, que estava estudando, que não tinha nenhuma perspectiva concreta de nada, que se reunia todos os dias, mas que era como um grupo de estudos teatrais. Quem é esse Amir? Quem é esse Amir? Aí um dia eu cheguei cedo na escola de teatro. Sentei e peguei um livro que eu tinha que ler para uma disciplina. Fiquei lendo lá. Aí daqui a pouco sobe um cara lá, sobe a escada, vai, olha e vem sentar do meu lado. Eu disse assim, pô, mas que cara chato, tanto lugar para sentar, ele vai sentar do meu lado. Aí ele ficou olhando assim. Tá lendo, é? Tá lendo o quê? Aí eu disse, tô lendo um trabalho aqui, que é um negócio que eu tenho que ler. Continuei lá. E ele ia continuar a puxar a conversa. Aí, para mim, o alívio, uma outra pessoa sobe, quando chega lá no alto, Amir! Aí eu disse assim, esse é o Amir Haddad. Nesse meio tempo, o Arthur, que tinha sido da minha turma, quando eu entrei, foi à Feira Hippie, que ele sabia que eu estava lá, e foi me chamar para ir ver o trabalho do Amir, que o Amir estava fazendo um trabalho em Niterói. E aí nós fomos um dia a Niterói e ficamos. Nunca mais saímos e aí para mim, foram 26 anos de trabalho direto. Agora, o que está sendo pior é que não está dando para fazer muito rápido, porque os fiéis é que estão arcando com as despesas disso tudo, né? Porque o Estado promete dar, mas não está dando nada, não. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo nessa viagem. Não sabia que o Estado não estava assumindo. Não está, não. Eu vou comunicar ao governador. Teve várias fases no trabalho. Tinha fases muito de mesa, para usar uma expressão, onde a gente ficava mesmo sentado na mesa e falava muito e desenhava. Era um período assim, realmente era um grupo de estudos teatrais. Como um grupo de estudo, gente que se reúne para ler um texto, lê pedaços, discute, fala, todo mundo fala o que sentiu, o que pensou, associa, aprofunda, como um grupo de estudo, só que teatral. Então a gente atuava. Então a gente lia, parava, fazia de novo, falava, às vezes levantava, usava o texto, às vezes fazia cena, às vezes não. Todo dia, nós ensaiávamos 8 horas por dia. Puxava um assunto, né? Puxava um fio de meada e ia, tá. Sempre teve essa parte muito forte de você estar fazendo teatro para discutir a realidade que está em volta de você. Nós chegamos à conclusão que queríamos estudar o discurso da direita para poder interpretar e entender a realidade. Avaliando processos teus, da tua formação, da tua vida, da maneira de você agir. Então era um processo muito rico, muito forte. Era uma entrada, assim, um mergulho assim, nos fundos abissais assim, do pensamento retrógrado, conservador. Me mexia, me impactava tanto que eu tinha muita necessidade de escrever. Conseguiu se ligar à luz num gato. Comecei escrevendo para mim, não tinha nenhuma intenção de registro. Eu tinha um caderno e eu me lembro que, especialmente na barca, na ida, na vinda, eu escrevia o que eu estava pensando. E o amigo, especialmente, começou a ver que eu fazia aquilo todo dia. Começou a me perguntar, e o que você faz? O que é? Para quê? E eu comecei a explicar e ele começou a se interessar. Nós fomos desenvolvendo uma maneira de nos comunicarmos
que um começava a dizer uma coisa e o outro já sabia o que ele ia falar e já completava o pensamento, já ia adiante. Era como que um corpo só pensante, realmente, um grupo. Começou a aumentar a sensação que a gente realmente estava investigando. E as investigações são registradas, devem ser registradas. Esse lado, assim, digamos, mais científico, entre aspas, do grupo, ele cresce nesse momento. Era mais de dar ao processo também uma qualidade, uma importância. Teve um momento em que começou a pesar um pouquinho a responsabilidade, né? E foi quando a Ana começou a se incorporar, e aí a gente começou a passar o caderno para ela para mim e tal. Então aí passou a ser uma coisa que não era mais o meu processo e a minha necessidade, mas era passar a descrever e a registrar o processo do grupo. Se você lê o material todo, você vai vendo como que dia a dia ele vai sedimentando conhecimentos com as pessoas, como que ele vai levando-as a pensar sobre o tema da peça, sem pegar nenhum momento na peça. Às vezes a gente passava ensaios inteiros só discutindo a situação que o Brasil estava vivendo naquele dia. Mas quando nós íamos pegar a peça, a leitura já ia adiante. Vendo que a gente não queria ir experimentando, e aí não saía, e experimentava de outro jeito, a gente estava num processo assim, então não era uma coisa que tinha alguma coisa para mostrar. A gente estava realmente ensaio e erro, e investiga, e aprofunda, e vai. Em 78 que a gente começou a achar, temos alguma coisa para começar a mostrar. E essa alguma coisa era em forma de ensaio. Não queríamos sair do trabalho interno para então ter um produto arrumadinho para depois mostrar e levar para o público. Era exatamente isso que a gente não queria, né? A gente queria era justamente ter um processo vivo. Então surgiu a ideia de fazer ensaios abertos, que era uma coisa que ninguém tinha feito na época, não se ouvia falar. E aí teve uma série de ensaios abertos que a gente conseguiu vender. Incrível, né? Trabalhar muito com a ideia do espaço, como é que era o espaço circular, como é que era o palco, como o espaço, a arquitetura tinha uma relação direta com o aburguesamento do teatro e da expressão e do ator, né? Assim, de um espaço circular aberto, onde a pessoa entra e sai quando quer, até uma caixinha fechada, né? Depois da separação, a altura, né? Que o teatro grego é exatamente a relação oposta. Já o teatro burguês, né? O palco alto, o público lá embaixo olhando assim, meio para aqueles figurões ali em cima, pagar a entrada, se eu paguei eu não vou embora, não pode sair. Como isso interferia na nossa expressão, na nossa comunicação, na circulação afetiva, na emocionalidade, como é que a gente também tinha ficado assim, né? Nossa educação e o próprio teatro e a própria atuação era assim, não era assim, né? E o que acontecia é que o Amir tinha esse grupo de Niterói. Paralelamente, o Amir deu um curso. No Teatro dos Quatro. Era um curso de formação, não muito longo, mas era um curso de formação. Desde essa época, nunca mais teve um curso nesse nível, que era um curso grátis, de 3 meses, com 4 diretores. O Eric Nilson, o Hamilton Vaz Pereira, o Sérgio Brito e o Amir Haddad. A gente passava por várias oficinas, né, com cada um desses professores. E aí eu passei pela oficina do Amir Haddad. Ele já estava começando a falar dessa ideia do teatro popular. Eu fazia os dois, eu fazia o curso e participava do grupo de Niterói. O Amir já trazia esse vírus, né, de romper as paredes do teatro burguês, de ganhar rua.
ele trabalhava uma outra linguagem teatral, ele trabalhava um texto já, parece que há 3 anos, inclusive todo mundo comentava que o Amir era um maluco, porque ensaiava um texto há 3 anos e não apresentava. Morrer pela pátria. Texto integralista. É um material muito denso, muito pesado. Foram 10 anos enfermados estudando o discurso da direita. Era a proposta do Amir tentar entender o pensamento de direita, o pensamento conservador reacionário a partir de um texto de teatro. Você faz o discurso de direita para revelar as contradições do discurso de direita e mostrar que pode ser diferente. Era muita voltinha. Permitia você fazer também um movimento contrário, observar aquele pensamento de uma época anterior e ver como que aquele pensamento ainda vivia nos dias atuais, né? Éramos todos muito intelectuais, né? Todo mundo que estava ali nesse momento era oriundo de universidades muito cabeção, né? Tinha Betina, tinha Ana, tinha Arthur, tinha eu, tinha... quem mais? Tuninho. O Tuninho estava tendo algumas dificuldades de realização de algumas cenas e estava um momento muito rico para ele de ator. Ele fazia o Roberto, o filho mais velho do Morrer pela Pátria oficial, e estava num momento em que estava sendo muito trabalhada a relação do Roberto com a mãe, e Tuninho estava tendo muitas dificuldades nesse sentido. Aí aconteceram situações pessoais que acabaram fazendo com que ele resolvesse sair. Ela trabalhou com uma linguagem dura, com valores, com uma ideologia muito pesada para nós, né? Vamos nos reunir nas cavernas e continuar resistindo com o nosso trabalho e tentar entender que força é essa que nos subjugou. O que aconteceu foi que aí 2 outros atores que também já estavam querendo se afastar do trabalho, que eram a Valéria Moreira e o Carlos César Ganhês, disseram, não, se Tuninho vai sair, então nós também vamos sair agora. Eu estou sentindo que o que a Valéria tem de fazer é chorar, que ficou com muita coisa da cena e não está sabendo soltar. Aí foi. Você tem que ficar aí 1 hora, eu vou adiante, eu embatalho, tudo eu embatalho, entendeu? Quando você dá um argumento que é um argumento que a gente não usa no trabalho, entende? Assim, de que